Estamos a fazer um conjunto de vídeos sobre o Orçamento Geral do Estado para o ano 2022 e as principais alterações ao nível do IRS. E hoje vamos falar de mais uma alteração, a alteração do programa Regressar. Trata-se do artigo 12º-A do Código do IRS. Este artigo, na sua redação anterior, o artigo 12º-A do Código do IRS, o regime fiscal aplicável a ex-residentes, o denominado Programa Regressar, mencionava serem excluídos de tributação 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais daqueles sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes nos termos dos números 1 e 2 do artigo 16º do Código do IRS, em 2009 ou 2020. E, portanto, a nova redação deste artigo 12º-A do Código do IRS estende este prazo nos seguintes moldes. Diz-nos agora o artigo 12º-A, a sua nova redação do número 1, que são excluídos de tributação 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes nos termos dos números 1 e 2 do artigo 16º, e agora em 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023. Portanto, alargou-se o prazo deste regime fiscal aplicável a ex-residentes. A linha B do artigo 12º-A passa a referir que tenham sido residentes em território português antes de 31 de dezembro de 2015, no caso dos sujeitos passivos que se tornem fiscalmente residentes em 2019 ou 2020, e, agora isto é importante, antes de 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, no caso dos sujeitos passivos que se tornem fiscalmente residentes em 2021, 2022 ou 2023, respectivamente. Então, o que é que há de novo neste artigo 12º-A respeitante ao programa Regressar, ou seja, ao regime fiscal aplicável a ex-residentes? O que há de novo é que o regime fiscal aplicável a ex-residentes que regressarem a Portugal em 2019 e 2020 é efetivamente estendido. Assim, a exclusão de tributação de 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais passa a aplicar-se igualmente aos sujeitos passivos que se tenham tornado ou venham a tornar-se residentes em território português nos anos 2021, 2022 e 2023. Portanto, estendeu-se assim o regime. E para a aplicação desta exclusão, estes sujeitos passivos deverão ter sido considerados residentes em território português antes de 31 de dezembro de 2027, isto para a aplicação em 2021, 2018 para a aplicação de 2022 e 2019 para a aplicação de 2023. As restantes condições para a aplicação desta exclusão de tributação mantêm-se inalteradas, ou seja, os sujeitos passivos não podem ter sido considerados residentes em território português em qualquer dos 3 anos anteriores ao da aplicação, conforme eu já expliquei, e, claro, devem ter a sua situação tributária regularizada. Isso mantém-se inalterado no Código.
foi instituído um conjunto de disposições transitórias e que corresponde ao artigo 280 do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, para a aplicação deste alargamento do artigo 12º-A do Código do IRS, foram instituídas um conjunto de disposições transitórias, as quais, em termos muito sumários, se considera o seguinte. Portanto, o alargamento deste regime é acompanhado de disposições transitórias, que estão elencadas aqui neste artigo 280 do OGE, as quais se traduzem no seguinte. As entidades que procedam à retenção na fonte dos rendimentos abrangidos por este regime, nos anos em que vigor, devem aplicar a taxa de retenção apenas a metade dos rendimentos. Portanto, as entidades patronais, pagadoras dos rendimentos, quando estão a utilizar as taxas de retenção na fonte, deverão aplicar as respectivas taxas de retenção na fonte, conforme a tabela na qual o trabalhador for enquadrado, em conformidade com a sua situação pessoal, apenas a metade dos respectivos rendimentos. Foi também contemplada uma regra de articulação deste regime com o do residente não habitual, no sentido de os sujeitos passivos inscritos como residente não habitual até 31 de março de 2022 poderem, até ao final de julho de 2022, substituir a declaração modelo 3 de IRS entregue, sem encargos, caso pretendam optar pelo regime dos ex-residentes, caso em que considera automaticamente cancelada a sua inscrição no regime do residente não habitual. E, se a declaração modelo 3 de IRS ainda não tiver sido entregue, a opção pelo regime dos ex-residentes também pode ser feita dentro do prazo legal de entrega do modelo 3, que era até 30 de junho de 2022, ou até 31 de dezembro de 2022, quando estejam em causa rendimentos de fonte estrangeira que tenha direito ou que tenham direito a crédito de imposto por dupla tributação internacional não determinado no estado da fonte até ao termo do prazo da entrega da declaração modelo 3. Em suma, o importante é o programa regressar, em que esta nova redação do artigo 12º A do Código do IRS, há uma renovação do regime fiscal aplicável a ex-residentes que regressem entre 2021 e 2023, mantendo-se inalteradas as restantes regras de elegibilidade da tributação, ou seja, no fundo são excluídos de tributação metade dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmente residentes, nos termos do número 1 e 2 do artigo 16º, em 2019, 2020 e estendendo 2021, 2022, 2023. Portanto, há aqui um alargamento do regime fiscal dos ex-residentes que venham a tornar-se residentes em 2021, 2022 ou 2023. Anteriormente era apenas aplicável a 2019 e 2020. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.